Senta no seu lugar. Fala para o irmão que está do seu lado assim: o tema da mensagem é... Não, só quem está vivo fala e fala assim: o tema da mensagem é... os meus cabelos estão crescendo novamente. Pega pesado e fala assim: os meus cabelos estão crescendo novamente. Oh, glória a Deus. Já tem muita gente aí que o cabelo dele já está até meio careca. Mas hoje o Espírito Santo vai fazer seu cabelo crescer novamente. Hoje eu quero pregar sobre Sansão. Fala para o irmão, está dizendo assim: Sansão. Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de Juízes. Juízes capítulo 16, versículo 19. Para a nossa meditação. Sansão, querido, Sansão, o cara era tão violento que ele virou filme, virou minissérie, todo mundo prega sobre ele, né? A Record está até passando a minissérie do Sansão, né? Sansão, ele mudou a história, né? Vamos pregar um pouquinho, contar um pouquinho da história do Sansão. Capítulo 16, versículo 19, diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou o homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Repita comigo: retirou-se dele a sua força. Mais forte, diga: retirou-se dele a sua força. 21, por gentileza. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos. Diga: arrancaram-lhe os olhos. Olha o que o texto continua dizendo. E fizeram descer a Gaza, e amarraram como 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Versículo 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Fala assim: os meus cabelos estão crescendo novamente. Quando você começa a estudar a biografia de Sansão, você fica meio assustado, porque Sansão, ele foi fruto de um milagre. É bem da verdade, quando você estuda a história de Sansão, você descobre que quando Sansão foi nascer, o anjo de Deus encontrou com o pai de Sansão e falou: você vai ter um filho, e este filho ele vai livrar Israel. Só que este filho que vai nascer, ele não pode beber bebida forte, ele não pode cortar os seus cabelos, ele não pode tocar em cadáver nenhum, porque ele vai ser separado, ele vai ser nazireu de Deus. E a Bíblia diz que quando o anjo falou a Manoá aquilo, o Manoá ficou assustado, porque era algo maravilhoso demais. E a coisa era tão violenta, o nascimento de Sansão foi algo tão violento, que quando Manoá encontrou com o anjo falou tudo aquilo com ele. Ele falou assim: me fala o seu nome, porque eles vão me perguntar quem me falou isso. Aí o anjo virou para ele e falou assim: o meu nome é Maravilhoso. Oh, aleluia. Fala para o irmão que está do seu lado: o próprio Jesus encontrou com Manoá. O próprio Jesus encontrou com ele para falar a respeito de Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele nasce, ele cresce, se torna juiz em Israel. E quando o Sansão chegava nas portas da cidade, que eles falavam assim: o juiz Sansão está aí, todo mundo tremia. Os filisteus tremiam diante de Sansão, porque o Sansão era o homem que com suas próprias mãos ele matava leões. Sansão era o homem que com uma queixada de burro ele matou 1000 homens. Sansão era o homem que pegou o portão da cidade, que segundo alguns estudiosos pesava 1,5 toneladas, ele colocou nas costas dele e quebrou o portão da cidade. Sansão era o maior guerreiro daquele dia, era a maior potência daquele dia. Ninguém ousava bater de frente com Sansão. Sansão, ele era o homem que com as suas próprias mãos
matou mais soldados dos filisteus naqueles dias. Aonde Sansão chegava, ele era respeitado. Todo mundo queria saber quem era o homem de cabelos compridos, que quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, ele era possuído por uma força sobrenatural, que tudo que ele tocava, ele conseguia arrebentar, destruir, e todo mundo ficava pensando: que força é essa? Da onde vem a força do Sansão? A Bíblia diz, querido, que Sansão, ele conseguiu a fama, o Sansão conseguiu renome, o Sansão conseguiu o respeito. Todo mundo, quando chegava perto de Sansão, batia continência. O Sansão conseguiu admiradores. Todo mundo queria ter a força de Sansão. Se o Sansão tivesse aqui hoje, o nome dele estaria nos outdoors. Se o Sansão estivesse aqui hoje, quem, coitado de mim como pregador, estava lascado. Todo mundo ia querer ouvir o Sansão. Se o Sansão estivesse aqui hoje, a internet, Facebook, YouTube, todo mundo ia colocar só as imagens de Sansão. Porque quem é esse homem que tem uma força sobrenatural? Quem é esse homem que, quando é possuído pelo poder de Deus, ele quebra tudo, ele quebra os inimigos que aparecem na frente dele? Assim era Sansão. A história de Sansão começou muito bonita. Sansão livrando o povo, Sansão julgando em Israel, Sansão, mas houve um momento na vida de Sansão que tudo aquilo foi grande demais, que tudo aquilo foi maravilhoso demais, que tudo aquilo foi tremendo demais. E aí o Sansão, percebendo que ele tinha força que ninguém tinha, percebendo que ele tinha fama que ninguém tinha, ele tinha um nome que ninguém tinha, o respeito que ninguém tinha, e ainda o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. Ele deve ter pensado dentro dele e falado assim: olha, comigo ninguém pode, comigo ninguém pode. Diz a Bíblia que ele venceu todas as suas batalhas, mas a única batalha que Sansão precisava vencer e foi travada, a Bíblia diz que esta batalha ele perdeu. Diz o texto sagrado que Sansão, ele ficou enamorado, ele ficou apaixonado, ele ficou louco por uma mulher chamada Dalila. E o interessante é que o pai de Sansão dizia para ele: meu filho, você não deve procurar mulheres de outros povos para casar. Você tem que procurar alguém que é crente, você tem que procurar alguém que é de Deus, você tem que procurar alguém que tem o mesmo espírito que você tem. Mas o Sansão, na sua juventude, na sua força, ele queria provar um negócio diferente, ele queria provar coisa diferente. E diz a Bíblia que ele então agora viu a Dalila. Naqueles dias não tinha mulher tão bela como Dalila, e o Sansão ficou enamorado pela Dalila. Ele começou a ter um caso com a Dalila. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: existe 3 forças que derrubam o homem de Deus. Fala para ele: a barra da saia, a barra do ouro e a exaltação. Então fala para a pessoa que está assim: cuidado, são as 3 coisas que derrubam qualquer pessoa, derruba qualquer homem de Deus. Pastor, mas eu sou tão ungido, eu tenho tanto poder. Cuidado, a sua unção, se você não tomar cuidado, ela é destruída com a barra da saia. Pastor, eu tenho tanto poder, eu tenho tanto fogo. Cuidado, que a sua unção, o poder que você tem, pode ser destruído pela barra do ouro, o dinheiro, a luxúria, e também por causa da exaltação. A Bíblia diz que Sansão, que coisa violenta, o texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Dalila começou a perguntar a Sansão, falou: Sansão, me conta aqui, amor, como é que você vê essa força sua? Como é que você recebe esse poder e você sai quebrando tudo? Aí o Sansão começou a brincar. Ele falou assim: olha, se me amarrar com 7 cordas frescas, não tem jeito, eu perco o meu poder. Aí a Bíblia diz que ela amarrou Sansão. Irmãos, era uma brincadeira. Você vê que o relacionamento de Sansão com Dalila era uma brincadeira constante. Ela amarrou ele e ela falou: olha, os filisteus vêm sobre ti. O Sansão estourou tudo. E eu fico imaginando Sansão estourando tudo e falando: poxa, comigo ninguém pode, cadê eles? Eu vou matar eles. Até que um dia o Sansão contou para Dalila aquilo que ele não podia contar. Ele não aguentou.
Ele estava enamorado, ele confiou o coração dele na mão da pessoa errada. Ele confiou a vida dele na mão da pessoa errada. Ele confiou tudo que ele tinha na mão da pessoa errada. O sentimento do coração, se você não velar sobre o seu coração, você é capaz de fazer coisas que até mesmo Deus duvida. Sansão trocou a presença e a comunhão com Deus por causa de uma mulher chamada Dalila. Sansão trocou o poder de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus, por causa de uma mulher chamada Dalila. Diz o texto que ele não aguentando mais, a Dalila pressionando, me conta de onde vem a sua força. Só que ela não falava igual eu estou falando, ela falava no ouvido de Sansão. Ela falava devagarzinho, falava: Sansão, vai amor, me conta. Não posso falar, isso é coisa de família. Papai me falou, não pode. Me conta amor, vai. Ah, deixa papai de lá, papai não está aqui não. Até uma hora que ele não aguentou. Ele falou assim: o meu segredo é que se você cortar 7 tranças que está na minha cabeça, eu perco a minha força. Eu perco a minha força. E a Bíblia diz que quando ele contou esse negócio, ela pegou ele e colocou ele no meio dos joelhos dela. Ela sentou, deitou e colocou a cabecinha do bichinho e começou a nanar ele. Ah, então é isso, amor. Aí diz o texto que o Sansão dormiu. Quando ele dormiu, veio o filisteu. E esse cara, ele deveria ser um dos maiores cabeleireiros da época, barbeiro, sei lá. A Bíblia diz que antes que Sansão percebesse, ele já tinha raspado a cabeça do Sansão. E quando o Sansão agora sem cabelo, ele levanta apavorado, ela fala: os filisteus vêm sobre ti. Cadê a força de Sansão? Foi embora a força de Sansão. E o que é que eu aprendo com essa história? Existem 4 coisas que o diabo quer roubar de você. Ele roubou essas 4 coisas de Sansão. E se eu e você não tomar cuidado, ele rouba essas 4 coisas na minha e na sua vida. A primeira coisa que o diabo quer roubar de você é a sua força. Fala para o irmão, tá, a sua força. Porque o diabo sabe que quando ele tira a força do crente, ele tira o poder de reação que está dentro dele. Sabe por que você não consegue orar mais? Sabe por que às vezes fazer um jejum é um sacrifício, você quebra ele, não aguenta? Sabe por que estar 3 dias da semana na igreja para você é muito difícil, você não consegue? Pastor, estou tentando, eu não consigo. É porque o diabo, ele quer tirar a força que está dentro de você. O diabo, ele quer minar a sua força. A Bíblia diz que a primeira coisa que o Sansão perdeu foi a força que ele tinha. A primeira coisa que ele perdeu foi o poder de reação, foi o poder de lutar, foi o poder de ficar de pé, foi o poder de bater de frente. O diabo quer tirar a sua força, mas eu estou aqui hoje como profeta de Deus. O Espírito Santo, ele vai renovar você, ele vai fazer você transbordar. Você não vai ficar nessa situação, porque o teu Deus é um Deus tremendo, é um Deus maior. Quando o diabo, ele tira a força da pessoa, aquele que orava não aguenta orar mais. Faz uma retrospectiva sua vida, você vai ver quando você convertia, você orava mais. Pastor, quando eu era novo convertido, eu orava, hein? Eu subia a monte, eu descia a monte, madrugada de manhã. Pastor, eu era um torpedo na mão de Deus. Agora, pastor, estou na fraqueza. Pastor, é tanta luta, é tanto problema. O maior segredo do diabo para destruir alguém é colocar na vida dele problema para fazer ele ficar cansado. Tem gente que não ora mais porque ele orou por um problema tanto tempo e não resolveu, que parou de orar.
Tem gente que não jejuma mais porque ele jejuou tanto tempo e nada aconteceu, que ele agora desacredita no poder do jejum. Tem gente que já não busca mais a Deus, porque é tanto problema que acontece, que ele diz: pastor, não está adiantando eu buscar a Deus. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer aquilo que Paulo disse. Paulo um dia estava muito fraco, e ele começou a orar a Deus. Aí Deus falou com ele: seu Paulo, não adianta orar não, o meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, quando você está fraco, dizendo não está aguentando, isso significa que você está no ponto certo. Você está só dependendo de mim, você está só dependendo da minha presença, da minha unção, da minha glória. Paulo, quanto mais fraco, mais dependente de mim. Quando você está muito forte, a autoconfiança entra dentro de você, e você está igual Sansão. É só falar: os filisteus, você já levanta, você, é comigo mesmo, porque eu estou forte. A primeira coisa que o diabo tirou de Sansão foi a força que ele tinha. A segunda coisa que ele tirou de Sansão, a Bíblia diz que amarraram Sansão, e depois que amarraram Sansão, já não tinha mais força. Eles foram lá e arrancaram os 2 olhos de Sansão. A segunda coisa que o diabo quer tirar de você é a sua visão espiritual. Tudo para você é comum, tudo para você é normal, tudo para você: não, pastor, é assim mesmo. Semana eu estava vendo uma reportagem de uma criança na Europa, tem 5 anos, só que ela não admite ser homem, ela quer ser uma menininha. Aí o pai dela compra roupinha de menina, faz as pituquinhas assim, ó. E todo mundo acha normal. O pessoal: não é normal. Quando eu perco a visão espiritual, eu perco o foco. E quando eu perco o foco, meu amigo, aí é só Deus. A segunda coisa que eles fizeram é tirar a visão de Sansão. Porque na mente de Deus é o seguinte: se ele voltar a ficar forte, ele não tem visão. Não adianta ter força se você não tem direção, se você não tem visão. O diabo, ele quer arrancar a minha, a sua visão espiritual das coisas de Deus. E sabe de uma coisa? O inferno, ele está cheio de crentes que um dia disse: isso não tem nada a ver, está lotado. Não, pastor, isso não tem nada a ver não. Deixa eu entrar na igreja, pastor. Bobagem. Ah não, pastor, isso aí é uma fase, isso passa. Ah não, fulano, não. Pergunta para o irmão que está do seu lado: como está a sua visão espiritual das coisas de Deus? Não, pergunta para ele assim: como está a sua visão espiritual? Fala para ele: você está enxergando ou está precisando pingar nos seus olhos um colírio santo para você voltar a enxergar? Enxergar o que, pastor? Pecado como pecado, porque pecado hoje mudou de nome. Hoje coloca o nome de qualquer coisa, de menos de pecado. Porque alguém disse que nós não podemos falar assim, porque se falar assim vai acabar ofendendo alguém. Ou quem me dera se tivesse um Spurgeon aqui hoje, para pregar a mensagem de pecadores na mão de um Deus irado. E quem me dera se nós agarrássemos nessas pilastras aí e sentisse como se estivesse caindo no inferno e arrependendo do nosso pecado. Porque hoje a coisa ficou muito light. Hoje tudo pode. Fala para o irmão da sua: hoje a coisa está feia. Tudo pode. Tudo pode.
Não estamos nem aí não, gente. Eu fico imaginando Paulo pregando nos nossos dias. Coitado, a igreja dele só ia ficar fechada. E todo dia alguém ia ter que ir lá para a porta da cadeia tentar tirar o Paulo. Eu fico imaginando João Batista pregando nos nossos dias. Oh meu Deus do céu, João Batista pregando nos nossos dias. Se naquela época ele chamava o povo de raça de víbora. Oh Jesus, eu fico imaginando o que eu seria na boca do João Batista. Se João Batista tivesse nossos dias hoje, ou ele pregaria uma mensagem de vida ou morte, ou ele pediria a Deus para levá-lo. Porque nós muitas das vezes perdemos a visão das coisas de Deus. Não, pastor, o senhor não pode pensar assim não, porque nós estamos em outro tempo. A coisa hoje é moderna. É por isso, irmão, porque modernizou tudo. Nós não queremos orar mais, porque nós temos nossos celulares para ligar e falar: irmão, senti sua falta. Antigamente não tinha celular, tinha que orar. Nós não queremos jejuar mais. Pastor, por que nós não queremos jejuar mais? Porque se tiver muito difícil, a gente manda um torpedo, manda uma mensagem virtual, a gente faz alguma coisa. Antigamente, quando o filho demorava, a mãe dobrava o joelho: meu Deus, onde estiver o meu filho, vai na direção dele, livra ele. As mães oravam. Hoje não. Demorou 10 minutos, a gente pega o celular: menino, onde é que você está, hein? Você vem depressa, tá? Deixa o papai e a mamãe. A coisa mudou, irmãos. Só que nós não podemos perder a visão das coisas de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim: não perca a visão, porque é isso que o diabo quer. Segunda coisa que o diabo tirou da vida dele foi a visão. A terceira coisa que o diabo tirou da vida de Sansão, e Deus permitiu que acontecesse, foi que a presença de Deus saiu de dentro de Sansão. Agora deixa eu falar uma coisa aqui sobre a presença de Deus, que você precisa saber. O Espírito Santo, ele sempre avisa quando ele chega, mas ele nunca avisa quando ele sai. Pode ler na Bíblia. No dia do Pentecoste, língua de fogo, poder de Deus, o barulho de um som de um vento impetuoso, ele está chegando aí, o Espírito Santo está chegando. Quando ele sai, ele não avisa. É por isso que o Sansão levantou: eu vou quebrar tudo. Só que o Espírito Santo não estava mais nele. Eu vou falar um negócio aqui que é duro de dizer, eu tenho até medo de falar isso, mas tem muita gente que o Espírito Santo já saiu da vida dele há muito tempo. Só ele que não percebeu. Que é isso, pastor? O senhor é doido? Ah não, isso pegou pesado. Remédio bom é aquele que amarga. Remédio doce não resolve não, irmão. Está com problema no estômago? Para de tomar sorrisal. Mete boldo nesse negócio, você vai ver. Resolve na hora. Sinais que o Espírito Santo saiu da vida de alguém: ele peca e não se arrepende mais. É o primeiro sinal. Pecado para ele se tornar algo normal. Ele peca e não está nem aí. Ele não tem mais arrependimento. Ele chega a um ponto que ele quer justificar aquilo que ele está fazendo. Ele fala: não, Espírito Santo, eu estou fazendo porque a carne é fraca. Mas a carne tem que ser fraca mesmo. Imagina se ela fosse forte. A gente fala assim: pastor, a carne é fraca, ela tem que ser fraca mesmo. Imagina se ela fosse forte. Primeiro sinal: peca e não sente mais desejo de arrependimento.
Se você está aqui hoje dizendo, pastor, eu estou pecando, mas eu não sinto mais esse negócio de desejo de arrepender, você precisa ter um encontro real com Deus, porque é impossível alguém que tem um Espírito Santo que peca e não tenha desejo de arrependimento. Por quê? Porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amigo, se você está pecando e não está sentindo mais nada, tem um trem errado na sua vida, tá? Ele já foi há muito tempo. Você está igual Sansão, está achando que está com a força toda, mas já rasparam a sua cabeça, já arrancaram os 2 olhos, só você não percebeu. Segundo sinal de alguém que perdeu a visão do Espírito é que toda pessoa que perde a visão do Espírito, ele se torna um rebelde. É impossível alguém que tenha a unção do Espírito e não consegue obedecer a palavra de Deus. Como assim, pastor? Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra. Se eu não tenho um Espírito, a palavra não me limpa. O que é pregado não me toca. O que é falado não me mete mais temor. O que o pastor fala para mim, tanto fez, tanto faz. Entra aqui, sai ali. Pastor, estou tranquilo. A presença de Deus saiu de Sansão. Agora, sabe por que a presença de Deus saiu de Sansão, irmãos? Sabe por que a presença de Deus saiu de Sansão? Quem quer saber por que a presença de Deus saiu de Sansão? A presença de Deus não saiu de Sansão porque ele pecou, não. A presença de Deus saiu de Sansão porque ele quebrou uma aliança. Ele não conseguiu guardar um segredo entre ele e Deus. A presença de Deus sai da vida de alguém quando ele começa a quebrar a aliança que ele tem com Deus. Uai, pastor, não é o pecado que faz com que a presença de Deus se afaste de mim? Querido, a Bíblia diz que Ele quem vai te convencer do pecado. Deus já sabe que eu e você sempre vamos, muitas vezes, dar 80 litros de leite e depois chutar o balde. Agora, o que Deus abomina é quebra de aliança. O que Deus abomina é eu estar adorando a Deus na casa de Deus e mesmo assim servindo a Baal. O que Deus abomina é a quebra de aliança. A força de Sansão não estava no seu cabelo, a força de Sansão estava na aliança que ele tinha com Deus. E ele quebrou a aliança. Tem gente que não aguenta guardar segredo. Pergunta para o irmão: você aguenta guardar segredo? Não, pergunta: você aguenta guardar segredo? A primeira coisa, para o cara ser um pastor, ele tem que aguentar guardar segredo. Porque de vez em quando pastor ouve cada coisa cabeluda. De vez em quando a pessoa fala: pastor, eu estou nessa situação. Se o pastor não aguentar guardar segredo, meu Deus, conta ou não conta? Pastor tem que aguentar guardar segredo, né? O padre tem que aguentar guardar segredo, porque ele ouve cada coisa. Não confesso que se ele publicasse um livro, meu amigo, ia jogar muita gente na vala. O segredo de você ter uma vida com Deus, de você ser uma pessoa usada por Deus, ter a presença de Deus na sua vida, é você conseguir ter segredo, só você e Deus. É uma vida de comunhão profunda, que nada pode quebrar. Não é um relacionamento mal acabado igual o de Sansão, não é um problema na família, nada pode quebrar o seu segredo com Deus, a sua aliança com Deus, a sua vida de comunhão com Deus. Nada pode quebrar. Sansão, ele quebrou a aliança porque ele não vigiou o coração dele.
Vigia o teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Vigia o teu coração, porque o coração do homem é enganoso. Isso é tão violento, Jesus falou assim: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Sansão perdeu a força, perdeu a visão, perdeu a presença de Deus. Em quarto lugar, Sansão perdeu a moral. O juiz que chegava na porta da cidade, todo mundo tremia. Agora estava preso, amarrado, careca, sem olhos, virou palhaço no templo de Dagon. O pessoal bebendo vinho olhava e falava: vem aí, Sansão, cadê a sua força, seu mané? O diabo quer tirar a sua moral, porque as pessoas não acreditam em alguém que não tem credibilidade. O grande problema de você pisar na bola é que o diabo arrebenta com a sua moral. Quantos homens de Deus você conhece, ouviu falar, estavam arrebentando a boca do balão, mas o diabo tirou a moral dele. O diabo quer tirar a moral do pai de família. Ele quer entrar na casa e jogar a moral do pai de família, da mãe, por terra. Sansão perdeu a moral. O diabo quer tirar a moral da moça. Enquanto ela está uma bênção na igreja, maravilha, mas depois começa a pisar na bola. Aí todo mundo que acreditava nela começa a criticar ela. Sansão começou como um herói e estava terminando como palhaço. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você quer terminar como herói ou como palhaço? Pesado, né? É forte. O pessoal estava caçoando da casa de Sansão. Só que a Bíblia diz, ouça o que eu vou dizer aqui agora. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Sansão perdeu a visão não voltava mais. Sansão perdeu a moral não voltava mais. Mas tem uma coisa que quando você arrepende, ela volta, é a presença de Deus. A Bíblia diz que Sansão está lá empurrando e todo mundo pulando, falando: e aí, Sansão, seu palhaço. Só que ninguém percebeu que o cabelo de Sansão começou a crescer novamente. Fala para o irmão que está do seu lado assim: ainda tem esperança para você, bobo. Seu cabelo vai crescer novamente. Fala para ele aí. Tem uns aí que tá meio careca, tá pensando: e agora? Fica tranquilo, que isso é espiritual. Não é físico, não. O Cleber, fique tranquilo, não fique tranquilo. Isso é espiritual, né? Teve um problema: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? O cabelo não cresce, fica tranquilo, é espiritual. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, e a presença de Deus voltou pela última vez sobre a vida de Sansão. Sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz que o justo pode cair, mas o Senhor o levanta. Eu quero dizer para você que Deus hoje me trouxe aqui para dizer que Ele vai te levantar. Todo mundo dizendo que você perdeu a visão, você perdeu a presença, perdeu a força. Deus está mandando eu te dizer: o Espírito do Senhor Deus não desistiu de você. Seu cabelo vai crescer novamente e a presença de Deus vai voltar para a sua vida.
Eu me lembro de, irmãos, esse negócio de presença de Deus, de poder de Deus, é um negócio muito interessante. Eu conheci um pastor que, por problemas da vida, esse camarada acabou desviando. E um belo dia ele já no pó, na cinza, porque nós da igreja temos um problema muito sério. Nós só amamos alguém quando ele nos ama. Mas no dia que ele pisa na bola, a gente é o primeiro a falar para ele: vira as nádegas, porque nós queremos dar um chute bem dado. Aí a gente dá um chute nas nádegas deles, mas não fala outra coisa, porque eles falaram que eu tenho que falar tudo bonitinho. Então, a gente dá um chute nas nádegas dele. E esse pastor era pastor de igreja, teve um problema no casamento. A turma que ele ganhou para Jesus, que ele batizou, o segundo, que era o segundo pastor dele, foi o primeiro a pegar os despojos, foi o primeiro a reunir o CDL da igreja, o conselho diretor local, e falou: ó, não serve mais, agora quem é o segundo sou eu. Então, por direito, a igreja, quem tem que assumir sou eu. Deram um chute nas nádegas do pastor. E aquele pastor foi para sarjeta. Foi para sarjeta, bebendo, fumando. E a um belo dia, aquele pastor resolveu ir no centro de macumba. Falou: já que a igreja não me quer, eu vou lá no centro de macumba. Aí foi lá. Na hora que ele entrou no centro de macumba, que o bichão manifestou, o encosto que manifestou no Pai Santo, olhou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui? Irmãos, quando o cabelo começa a crescer novamente, até o diabo prega para o cara. O encosto falou assim: o que você está fazendo aqui? Com você aqui, eu não posso fazer nada, porque você está fora da igreja, mas o homem lá de cima está com a mão sobre a sua cabeça. Eu não posso fazer nada. O mundo espiritual é um negócio muito violento. Aquele camarada saiu daquele centro chorando. A primeira igreja que ele encontrou, ele entrou, reconciliou, passou pelo momento de prova, voltou para o ministério e hoje ele está arrebentando naquela cidade. Sabe por quê? Porque o seu cabelo está crescendo novamente. Está todo mundo dizendo: isso aí acabou, pastor, não tem jeito não, isso aí é como Sansão. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que o seu cabelo vai crescer em nome do Senhor Jesus. A presença de Deus vai voltar na sua vida, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu quero que você entenda que Deus não vê como o homem vê. Como é que o homem vê, pastor? O homem não tem paciência. Começando por mim. Eu estou numa luta de consagração, Deus me dá paciência. O homem não tem paciência. Só que a Bíblia diz que Deus é longânimo. E o problema desse longânimo de Deus é que Deus, ele é tão paciente, porque um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Fala para o irmão que está só assim: a paciência dele é muito grande. Se ele resolver ter paciência com você por um dia, que para ele é com 1000 anos, pode ficar tranquilo, você não vai chegar até os 1000 anos não. Está entendendo? Deus é violento demais. Ele olha para mim e fala assim: eu vou ter uma paciência de um dia com o pastor Wilson, que ele tá, eu vou ajudar ele um dia. Ah, e o anjo fala: mas Senhor, um dia é com 1000 anos. Se ele viver 1000 anos, né? Mas eu acho que eu não vive 1000 anos não, mas vou ter paciência com ele a vida toda. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus não vê como o homem vê. Sabe como é que eu vi um Sansão?
Eu olho para o Sansão e falo assim: esse cara não valia nada. Deus deu para ele poder, Deus deu para ele presença do Espírito, deu nome, renome. Ele jogou tudo por terra por causa de uma mulher. É assim que eu vejo Sansão. Mas isso é eu, pastor Wilson. Só que Deus olha para Sansão e fala: ô Sansão, não era para você estar aí. Todo mundo aí, Sansão, te abandonou. Mas você é meu. Sansão, não consigo ficar sem você. Você está careca, perdeu o oi. Ih, Sansão, está sem oi, tá careca, lascado. Colocaram em você, Sansão, nariz de palhaço. Virou palhaço. Mas mesmo assim, Sansão, eu não consigo viver sem você. Quer saber, Sansão? Você pisou muito na bola. Eu vou acabar voltando para você de novo. Era mais ou menos assim que Deus olhava o Sansão: você pisou demais na bola. Mas fazer o quê, né? É o amor. Vou voltar para você de novo, Sansão. O primeiro sinal que eu estou voltando é que seu cabelo vai crescer novamente. Fazer seu cabelo crescer. Pastor, como é que é o nome disso? Misericórdia. É quando eu não mereço. Quando eu não mereço. Mas mesmo assim, Ele resolve me abençoar. Isso se chama misericórdia. O que é misericórdia, pastor? É quando um filho faz uma bagunça e ele tinha que tomar um couro, tinha que dar nele um couro. Aí você vem para ele com um sorvete na mão e fala: você não merece, mas eu vim trazer um sorvete para você. Deus, Ele não faz nada porque eu e você merecemos. Deus não faz nada por causa da minha e da sua santidade. Deus faz por causa da misericórdia dEle. Se você acha que Deus te ama porque você merece, está enganado. Se você acha que Deus está com você porque você é espiritual demais, você tem um poder de Deus na sua vida, você está enganado. Deus, Ele faz por causa da misericórdia dEle. Quando todo mundo está dizendo: Deus, deixa o Sansão de lado, Deus está dizendo: Sansão, eu te amo. Seu cabelo vai crescer novamente. Ao final da tua história não vai ser como o meio da sua história de tristeza, de fracasso, de derrota. Sansão, eu te amo e eu vou voltar para você novamente, e eu vou te usar, Sansão. E a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Então fala para o irmão que está do seu lado: o fim não é o fim, o fim é apenas o começo. Fala para ele: o fim é apenas o começo. Então fala para ele: despendura essa chuteira aí, irmão. Porque fala para ele: o fim não é o fim, o fim é apenas o começo. Tem gente que está dizendo assim: pastor, já pequei tanto, já aprontei tanto, a coisa está tão preta, o inferno parece estar de boca aberta para a minha direção. Eu estou aqui como profeta de Deus. Deus hoje, Ele fecha a porta do inferno e Ele abre a porta do céu, dizendo para você que o fim não é o fim é apenas o começo dos melhores dias de Deus para a sua vida. Fica de pé no seu lugar. Oh, aleluia. Tem um hino que diz assim: quando não, eu não posso te ouvir, e o meu clamor, eu quero cantar isso que é muito forte. Oh Jesus,